Olá, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho nessa aula 7 sobre aprendizagem baseada em projetos. A metodologia proposta para a construção do nosso plano de trabalho, da ação de extensão, está norteada, balizada pela pedagogia de projetos e pela aprendizagem baseada em projetos, que é uma proposta metodológica que ela surge lá no final do século XIX, início do século XX, com o movimento da escola nova, né? Nós já vimos na história da educação o Manifesto dos Pioneiros da Educação, que propõe uma escola gratuita, que propõe uma escola laica, que propõe que a centralidade do processo de ensino se volte para o aluno, para o estudante, ao invés de que este centro seja o adulto ou o professor, né, quem leciona. Então, a gente vê uma mudança de paradigma que foi se aprimorando ao longo do tempo, mas que essa sementinha da autonomia começou a ser plantada lá no início do século XX, nesse sentido de que todos os processos se voltem para o interesse, para as necessidades, para a realidade dos nossos alunos. Então, a aprendizagem baseada em projetos, ela tem esse cunho metodológico de partir da realidade para a resolução de algo concreto, de algo que existe, né? O roteiro da nossa aula 7 traz como objetivos que nós possamos entender, né, nos apropriar da aprendizagem baseada em projetos, compreender, então, que ela é uma metodologia que une os conteúdos curriculares, né, e as situações reais. Então, tanto na educação infantil, que nós temos campos de experiência, objetivos de aprendizagem, quanto no ensino fundamental, que nós temos os componentes curriculares, né, que são antigamente chamadas de disciplinas, e que nós temos os objetos do conhecimento, que anteriormente chamávamos de conteúdos, também se alinham na aprendizagem baseada em projetos, também se alinham às situações reais. Objetivo também dessa aula de nós percebermos a importância desse processo de investigação, para que essa aprendizagem se torne um processo ativo, para que essa aprendizagem tenha realmente o aluno e a criança no centro do processo. Também nessa aula 7, vocês vão elaborar e encaminhar a primeira versão do nosso plano de trabalho. O nosso plano de trabalho, de forma um pouco mais resumida do que um projeto, mas ele traz os mesmos passos básicos de elaboração de um projeto de pesquisa, porque nós já estamos nos preparando para o nosso TCC, para o nosso trabalho de conclusão de curso. Essa versão inicial, então, ela vai ser sistematizada nesta aula 7. Veja que nós estamos seguindo o nosso passo a passo, né? Nós já conversamos sobre um tema geral, sobre um título dessa ação de extensão, sobre quais objetivos de desenvolvimento sustentáveis estão contidos na ação de extensão, objetivo geral, objetivo específico. Nas aulas anteriores, construímos a apresentação dessa ação de extensão. Tudo isso, gente, vai compondo o passo a passo do nosso plano de trabalho. Agora a gente vai juntar tudo isso, organizar, reler para que tenha coesão, para que tenha coerência, e aí nós vamos fazer essa postagem da primeira versão na aula 7. Muita atenção ao plágio. Muitas vezes nós não nos atentamos, mas muitas e muitas vezes acabamos copiando um pequeno trecho sem a devida referência, copiando algo de domínio público que está no Google ou que está em outra fonte de pesquisa. Nós precisamos, primeiramente, ter fontes de pesquisa confiáveis, ou seja, bases de dados que sejam confiáveis, principalmente as que se relacionam à educação. Uma base de dados que é confiável, por exemplo, é o Google Escolar, né? Assim como nós temos tantas outras, tem Cielo, tem as bases de dados das grandes universidades, da própria Unitis, da UFT, os repositórios digitais. Então, uma base de dados confiável não é exatamente o Google, mas sim bases de dados que se voltam aos estudos em educação, por exemplo. Então, tudo isso para nos relembrar que o produto final dessa disciplina também será a produção do nosso relato de experiência. Se a produção do nosso relato de experiência vai para a publicação,
é um motivo também que nos reforça o compromisso ético de não termos plágio nas nossas produções. Então, citações diretas sempre com a devida referência, especificando o autor, especificando o ano, especificando a página. Citações indiretas, autor e página. Então, todas as citações literais, seja direta, transcritas conforme elas estão, ou indiretas, refeitas a partir daquilo que é pronto, precisam de referência. Geralmente, a gente muda algumas palavras e acredita que nós estamos mudando por completo o contexto daquilo que foi posto em âmbito teórico. Não. Alguém escreveu e precisa ser referenciado, certo? Então, essa atenção nós precisamos ter, tá? Tá com dúvida? Faça o seu trabalho antes no detector de plágio, coloca lá no Google, detector de plágio, faça o seu trabalho. É claro que nós, professores, faremos isso também, mas é uma forma de você ter certeza de que você cumpriu com o teu compromisso ético na produção científica, tá bom? Então fica aí essa dica também. Outras questões, né, voltadas, por exemplo, à inteligência artificial. Nós já conversamos sobre isso também na aula ao vivo, na aula síncrona. Por quê? A inteligência artificial também é um grande banco de dados, mas nós é que temos que ordenar, nós é que temos que elaborar o prompt certo, nós é que temos que fazer a curadoria disso que vem, nós é que temos que colocar as devidas referências, porque muitas vezes a inteligência artificial, por ser artificial, ela traz alguns dados que não são consistentes. Então, nada substitui o nosso olhar apurado e tudo precisa ser referenciado. O texto que for utilizada a inteligência artificial também precisa ser referenciado. Este texto foi aprimorado pela inteligência artificial. Ok, mas está devidamente referenciado? As referências estão corretas? Os anos de referência estão corretos? Então, são cuidados na produção científica que nós precisamos ter, certo? Nesta aula de aprendizagem baseada em projetos, nós vamos compreender que existem alguns elementos como partir do problema real, investir no comportamento de pesquisa, trabalhar a colaboração entre os nossos alunos, até nós chegarmos no nosso plano de ação. Professora, qual que é o nosso plano de ação? O nosso plano de trabalho é um plano de ação, porque a gente está planejando, projetando a nossa ação de extensão. Até a criação de produto, qual que é o produto que nós vamos criar nessa disciplina? O relato de experiência, né? E a avaliação disso, que vai ter início lá em abril, na nossa banca de qualificação. O que é a banca de qualificação? A banca de qualificação é nós apresentarmos o nosso trabalho e ouvirmos as sugestões dos professores que constarão nesta banca. Algo muito importante, pessoal, nós estamos iniciando no campo de estágio. A proposta é para que no estágio nós façamos a ação de extensão. Existem casos particulares, vocês podem entrar em contato, a gente vai conversar, vai estudar caso a caso, mas a ideia primeira são 5 componentes do grupo para ação de extensão e que vocês façam juntos, porque um dos princípios também da aprendizagem baseada em projetos é a colaboração. Então, a gente precisa entender que o trabalho em grupo exige colaboração no planejamento, exige colaboração na execução e exige colaboração na avaliação da ação também. A avaliação da ação, lembrando que também vai ser feita na apresentação dos dados à escola. Então, vocês desenvolvem o projeto, depois vocês sentam com os professores, se for possível, depois a gente pode apresentar os dados para o diretor ou diretora, a equipe diretiva dessa escola. Então, o agradecimento que nós temos que fazer junto a essa equipe por terem nos acolhido, por termos feito a ação de extensão, o agradecimento de nós termos a possibilidade de atuar profissionalmente na escola, já nesse campo, né, da formação inicial. Então, esse cuidado, esse zelo,
essa sensibilidade, essa ética profissional, a postura profissional que precisamos ter na escola, são elementos fundamentais para o desenvolvimento da nossa ação de extensão, tá? Isso a gente vai observar no texto base, no vídeo complementar da Rota 7, que também fala sobre a aprendizagem baseada em projetos, que sempre parte de um problema, sempre parte de uma situação real, né? E também nós vamos, então, como foi dito, iniciar o nosso plano de trabalho em forma sistematizada, porque ele já foi iniciado as partes, agora nós vamos unificar essas partes e dar forma a este plano de trabalho. E aí eu vou projetar aqui para que a gente possa iniciar esse detalhamento do plano de trabalho. As dúvidas que nós tivermos, nós precisamos apresentar no fórum geral ou no fórum dentro da disciplina. Mas o ideal é que a gente cumpra o nosso cronograma, porque aquelas pessoas que já estão construindo desde as primeiras aulas já perceberam que é lá que as nossas ações estão contidas, né? Então, o nosso plano de trabalho, ele começa com a identificação do grupo, o polo, os acadêmicos, o título da ação de extensão, que nós já dissemos que pode ser um título, pode não, ele é um título provisório, porque muitas vezes no estágio a gente vai percebendo outras necessidades e isso pode ser adaptado, né? Aqui a gente já tem que a nossa modalidade de extensão é projeto. Quais objetivos de desenvolvimento sustentáveis estão contidos na ação? Nós vamos marcar aqui. A apresentação, que também já foi feita, vai vir aqui para dentro do nosso plano de trabalho. A justificativa, nós colocamos aqui de forma mais detalhada algumas perguntas para ajudar vocês na escrita dessa justificativa. É o porquê, é o motivo de dizer, por que eu estou propondo essa ação de extensão? Que impacto social essa ação de extensão vai ter junto à comunidade, junto à escola que eu trabalho, né? Que eu trabalho no sentido do estágio, que eu estou ali me dedicando a este trabalho, este plano de trabalho, esta ação de extensão. Então, algumas perguntas para nos ajudar. Por que esse tema merece ser estudado, né, e desenvolvido nessa ação de extensão? Quem é que vai se beneficiar com os resultados da ação de extensão? Atenção, não somente os alunos, a comunidade escolar, mas nós, acadêmicos, também vamos nos beneficiar, porque nós estamos tendo a oportunidade de unir essa dimensão teórico-metodológica e unir a dimensão real dos problemas sociais, das demandas reais que existem, né? Quais conhecimentos teóricos a ação proporcionará aos acadêmicos e ao ambiente educativo? Para nós, quais são os teóricos que vão referendar o nosso plano de ação? Se eu vou trabalhar com sustentabilidade, qual teoria que eu estou usando? Qual referência teórica eu estou usando? Se eu vou trabalhar com ludicidade, qual referência teórica que eu estou usando? Se eu vou trabalhar com desenvolvimento cidadão, com desenvolvimento da autonomia, ou com saúde e bem-estar, qual teoria, qual referência teórica fundamenta a minha ação? E o que nos motivou, né, na escolha desta temática, deste tema. Então, o referencial teórico é justamente nós compreendermos que precisamos nos referendar, nos nortear e nos fundamentar em referenciais teóricos, tá? Sempre é preciso frisar, teoria não se dissocia da prática. Então, nós estamos aí no planejamento para a execução prática de uma ação, mas isso parte de uma fundamentação teórica, tá? Isso precisa ser referendado. Eu coloquei aqui no plano a NBR 6023, que é a norma da ABNT que regulamenta as referências bibliográficas, para que a gente compreenda como citar, tá? Como isso vai ser citado dentro do texto e, principalmente, como vai ser citado lá nas referências finais, tá bom? O público-alvo, então, é a qual público a estação de extensão se destina,
o objetivo geral e específico que nós já construímos, o geral que é macro e o específico que são aqueles decorrentes desse primeiro objetivo, desse objetivo macro. Lembrando que a gente não tem que escrever 4, 5, 6 objetivos, não. Nós vamos escrever objetivos específicos possíveis, objetivos específicos reais. Quando eu falo a ação de extensão é importante por isso e por isso e por isso. Então, é isso que ela vai desenvolver, né? Então, se a ação de extensão, por exemplo, em âmbito do desenvolvimento sustentável, ela é importante para levar às crianças, aos professores, o conhecimento, a reflexão sobre a preservação, sobre, digamos, a coleta seletiva, ou sobre algo voltado à preservação do patrimônio ou à preservação dos próprios ambientes de convívio social, isso também se volta lá no meu objetivo. Isso tem que estar conversando. Então, aquilo que eu apresentei, aquilo que eu coloquei lá na minha apresentação, aquilo que eu coloquei lá na minha justificativa, também vira o meu objetivo específico, tá? O que eu quero alcançar? Aonde eu quero chegar com a ação de extensão, certo? A metodologia, que nós temos vários materiais de pesquisa aqui nas nossas rotas. Qual metodologia? Aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas, tá? O nosso cronograma, que já está com algumas datas fixas, por exemplo, o planejamento da ação já tem ali que iniciamos em fevereiro e vamos concluir esse planejamento dia 15/4. A definição dos integrantes, do título, vocês vão seguir conforme vocês fizeram a postagem lá na rota. Então, vocês começaram a conversar no dia, vamos dizer, no dia 20 de fevereiro. E eu postei lá na rota o título e a apresentação da ação no dia 23 de fevereiro. Então, é isso que a gente vai colocar. O dia de início e o dia de término. Pode ser um mês, professora? Pode. Mas, se for possível, coloque a data, caso seja possível, tá bom? Aqui nós temos algumas linhas em branco para vocês rechearem com aquilo que vocês fizeram. Digamos que o grupo fez uma reunião pelo Meet, uma reunião online, para definir como é que a gente ia estruturar a ação de extensão. E isso tudo vai entrar aqui no cronograma também. Digamos que nós fomos até o polo, recebemos uma orientação da tutora presencial, aquelas pessoas que entraram em contato comigo pelo WhatsApp, tudo isso entra aqui no plano de ação de extensão. Orientação com a professora sobre o plano de trabalho. Na data que nós conversamos, você coloca aqui também. Então, o cronograma são todas aquelas ações que aconteceram para que eu chegue até a culminância do meu produto, né? Que vai ser o relato. E as referências bibliográficas, que eu já coloquei lá em cima para vocês, para a gente poder ter a fonte correta de pesquisar, que é a NBR 6023, que é a norma, as regras que estão contidas na ABNT, certo? Essa é a estrutura do nosso plano de trabalho. Essa estrutura do plano de trabalho, ela precisa ser compreendida por todos nós e seguida por todos nós também. Essa aqui é uma estrutura, resumo da aprendizagem baseada em projetos, que nós já dialogamos também, né? Que parte sempre de um problema real, que vem ao encontro de uma investigação, de uma pesquisa, de forma colaborativa, e que isso se materializa e se organiza num plano de ação. A criação do nosso produto, que vai ser o relato de experiência, e a avaliação, que é contínua, e nós estamos fazendo o tempo todo. Mais para frente um pouquinho, nós vamos ter uma outra proposta avaliativa, que é a autoavaliação, que também é muito importante que vocês compreendam que ela é um instrumento que torna a reflexão possível em todos os processos de produção acadêmica. Isso tudo, gente, para que a gente compreenda que nós podemos e devemos organizar a nossa prática pedagógica também no modelo, na proposta de projetos. Então, veja, temos um início de elaboração,
temos um processo de elaboração e temos uma culminância daquilo que foi planejado, daquilo que foi elaborado. Então, essa é a metodologia dos projetos, né? Nós temos um ponto de partida que se volta à situação real, às questões sociais, às questões de pesquisa, geralmente uma pergunta: qual o problema que eu quero investigar? Qual situação que eu quero investigar? Então, o projeto se volta a buscar essa resolução. Eu estou projetando algo para o alcance dos meus objetivos, tá? Então, leiam o texto base, não é longo. E também, se fosse longo, nós já estamos em um período que a gente se propõe a leituras mais longas, né? Mas não é longo, é um texto sucinto, a gente consegue ter uma ideia muito bacana com relação à evolução da aprendizagem baseada em projetos, que teve início lá no movimento da Escola Nova, e também no vídeo complementar, que é bem tranquilo também da gente assistir, que fala sobre aprendizagem baseada em projetos. Dúvidas com relação ao plano de trabalho, nós precisamos dialogar, seja pelo chat, né, do fórum, ou seja entrando em contato com a tutora ou comigo, indo ao polo, a gente precisa dialogar sobre isso, porque nós estamos num momento de construção. A nossa ação de extensão, ela tem previsão, conforme o nosso cronograma, para acontecer em abril. Então, até lá, nós estamos construindo esse plano de trabalho. Assim como a gente, como professores, nós não podemos, né, entrar em sala de aula sem um planejamento prévio. Por quê? Porque senão a prática fica inconsistente, a minha prática não tem objetivos a serem alcançados. Então, o planejamento, ele é um ponto-chave para a boa prática pedagógica. Então, assim como nós precisamos planejar uma aula, por exemplo, nós também precisamos planejar todas as ações pedagógicas desenvolvidas, assim como a nossa ação de extensão, que é uma ação pedagógica. Então, nós estamos nessa etapa de elaboração e de planejamento, certo? Dúvidas, nós vamos dialogar, vamos conversar, para que a gente construa um material muito consistente, um material que seja de acordo com a realidade. E eu tenho certeza que nós teremos relatos de experiência muito significativos, para que a gente possa publicar em vários periódicos, principalmente nas revistas que nós temos aqui na universidade, aqui na Unitins, para dar visibilidade ao trabalho de vocês e para que vocês entendam quão prazerosa é a prática da pesquisa, tá? Que exige leitura, que exige escrita, mas que nos traz uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento diante da realidade também. Então, um bom estudo a vocês e não se esqueçam de, frente a qualquer dúvida, dialogar conosco também, tá bom?